Nesta aula, a gente vai ver sobre o layer de ajuste de curves, que na parte de luminância é um dos mais importantes. E ele é bem versátil, ele não serve só para luminância, como também para ajustes de cor. Se você entender bem sobre teoria de cor e conseguir trabalhar com esses RGBs da imagem, de forma que você consiga escolher qual tom você quer, ou se você quer a cor complementar, você consegue de forma fácil usar também ele como um tratamento de balanço de cor, não só como um balanço de luminosidade. Então, eu vou vir aqui no painel Mini Bridge, e vou trazer a imagem no qual a gente vai trabalhar. A gente vai ver algumas imagens diferentes. A primeira imagem que eu quero mostrar aqui é essa daqui, então eu vou jogar aqui para cima. Ela é um CR2, então ela vai abrir aqui no Camera Raw. E dá para ver já que o balanço de cor dela está bem fora. Eu poderia corrigir esse balanço de cor por aqui de forma bem prática, só mudando aqui de como fotografado para automático. Daí eu já tenho aqui uma imagem bem melhor. Mas eu vou deixar na opção que estava, como fotografado, e vou clicar aqui em Open Image. Eu vou vir aqui no painel Histogram e eu consigo ver aqui na minha imagem como meus tons mais escuros de azul estão bem mais elevados do que nos outros canais. A grande maioria do resto da imagem, aqui os tons mais claros e parte dos meus tons, eles estão relativamente próximos, mas aqui na sombra eu consigo ver como eu tenho aqui um Color Cast azul. Então eu vou começar pelo ajuste Curves, eu já tenho ele aqui do lado, e vou trazer o histogram, e o primeiro ajuste que eu quero fazer é de contraste, porque essa imagem também não está tão contrastada. Para fazer esse ajuste de contraste, diferente do Levels, você não tem só a opção de tons pretos e brancos e meios tons aqui pelo centro. Você tem todo o gráfico para poder fazer o ajuste. Então eu não só preciso vir aqui nos cantos que clipam as imagens, como eu também posso vir por todo o meu gráfico. Se eu vir dessa forma como funciona o Levels, eu vou estar clipando as informações. Se eu segurar o Alt, eu consigo ver como eu clipei todos os tons ali do prédio, nos tons claros, e aqui nos tons escuros eu estou clipando várias outras informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter eles dois no máximo, já que eu tenho aqui um gráfico bem equilibrado já. E para ganhar contraste eu posso diminuir os tons intermediários aqui. Então eu tenho aqui preto em 25%, e eu vou diminuir eles. E vou vir aqui em branco em 75% e vou clarear. E eu estou ganhando contraste dessa vez, remapeando as informações, sem ter uma perca em informações da imagem, sem clipar as informações claras e escuras. Se eu vir no olhinho desligar e ligar de novo, eu consigo ver como eu ganhei contraste, mas dessa vez de um modo mais afinado, sem perder nenhum detalhezinho nem nada da imagem. Então eu vou ligar ele novamente. E eu quero aqui não só ajeitar o contraste, como também fazer aqui uma correção nos tons azuis. Então eu vou mudar aqui para azul, e eu vou puxar aqui os tons mais escuros do azul e trazer aqui mais para dentro, para deixar já a imagem um pouco mais neutra. Ainda está bem azul, então eu também vou vir aqui e dar uma baixada nos meus tons azuis. E vou subir aqui um pouco também o vermelho. Eu já tenho aqui a imagem bem mais neutra. Eu vou ligar aqui o olhinho para ver o antes e depois. E já consegue ver aqui como a gente tem um resultado bem mais neutro para toda a imagem. Um outro modo de eu fazer esse ajuste também, eu vou clicar aqui em resetar, é usando os conta-gotas. Eu posso pegar aqui o conta-gotas escuro e definir lá na parte mais escura da imagem, já cuidando aqui no painel Info, se você tem um tom bem próximo de 0 para ser os mais escuros. E vocês vão ver aqui que o vermelho e o verde vai estar próximo de 0, mas o azul não. Isso já devido ao fato de ele estar bem longe aqui do 0 no histogram. Então se preocupa mais com o vermelho e com o verde. Aí eu vou encontrar aqui o tom mais próximo de 0. Dá um clique. Já defini aqui os tons mais escuros. Vou pegar agora os tons mais claros. Tentar achar aqui a parte mais clara. Aqui no céu tem bastante. Inclusive esse céu já está todo neutro. Então não vai servir muito bem de referência. Porque ele já está totalmente 255. Essa imagem já está naturalmente clipada. Ela já foi fotografada com excesso de tons claros aqui. A minha luminância já está excedendo o limite. Então eu vou pegar aqui um não tão alto. Pode ser aqui, por exemplo, um detalhe da máscara. Que daí a gente já consegue mapear aqui para o Photoshop a diferença que a gente tem do tom azul para os outros tons. Vou diminuir aqui o zoom para voltar a ver a imagem inteira. E eu posso também pegar agora o meu tom e tentar achar uma imagem mais intermediária, só para dar mais uma ajuda para o Photoshop. Vai ser um tom mais próximo de 120. Dou um clique e já dei aqui um ganho, não só no contraste, como também em toda
o color cast da imagem. Então vamos para a próxima imagem. Eu vou pegar, diminuir aqui meu painelzinho para ele não ficar no caminho. Vou vir no Mini Bridge e vou pegar aqui a próxima imagem. Vou dar um duplo clique. E dessa vez eu vou vir aqui mesmo, direto. Em vez de deixar como fotografado, eu vou colocar em automático. Daí já define aqui o balanço de cor. E vou clicar em Open Image. E agora que a imagem abriu, eu vou mostrar como usar o Curves de um modo mais artístico. Em vez de ser uma correção, que nem nesse caso, vamos usar ele para fazer um acabamento de cor diferente. Então vou deixar aqui painel Propriedades do lado. Vou trazer aqui a opção Curves. E o que eu quero fazer nesse caso é, primeiro, dar uma ajustada no contraste. E agora também dar uma ajustada na cor, de uma forma criativa dessa vez. Então eu vou mudar aqui primeiro o vermelho. E o que eu quero fazer é ter mais vermelho nos tons mais claros. Então eu vou puxar aqui o vermelho mais para dentro. E já consigo ver como ele fica mais quente aqui nos tons mais claros. E os tons mais escuros eu quero trazer mais para o frio. Então eu vou trazer ele mais para dentro e ele já vai ficar mais cian. Então eu tenho aqui um cross tanning. Eu tenho aqui um tom mais claro puxado para uma cor e no mais escuro puxado para a cor complementar, para o oposto de vermelho, já que eu estou reduzindo o vermelho. Eu vou vir aqui também entre os meus tons e eu vou dar um ganho de contraste nesse tratamento, deixando aqui os mais próximos de escuro, mais para baixo, mais próximos de cian, e os tons mais claros, mais próximos ainda de vermelho. E se eu ligar aqui um antes e depois, dá para ver já o acabamento final que ele faz. Eu vou fazer esse mesmo ajuste agora, só que deixando primeiro a imagem neutra. Se eu vir aqui no histogram, eu consigo ver que a minha imagem é neutra. Eu tenho aqui alguns tons diferentes passando aqui na minha imagem. Mas eu vou vir aqui, só vou deletar esse que a gente já tinha. E eu vou vir aqui em ajustes e escolher Black and White. Então agora todas as minhas informações são iguais. Dá para ver aqui em cima que eu não tenho nenhuma diferença em nenhuma parte. E todos os meus gráficos são exatamente os mesmos, porque eu tenho uma imagem aqui preta e branca. E vou adicionar mais um ajuste. Vou vir aqui em Curves. Vou primeiro aumentar o contraste. Então vou vir aqui em 25%, deixar mais escuro. 75%, deixar mais claro. Eu estou remapeando aqui o que é escuro mais para baixo. Então mais escuro, sendo aqui a entrada e aqui a saída. Ó. Os meus 25% agora tem um outro valor. Você consegue até ver aqui matematicamente os valores. Ó. Eu tenho de entrada o tom 65, que é esse tom aqui, mas a saída do 65 agora vai ser 55, que é esse tom. E aqui eu subi a parte mais clara. Era 190, agora é 204. E eu vou mudar de RGB para azul. E eu vou fazer aqui os tons mais claros ficarem mais quentes. Então, vou puxar o azul mais para baixo, trazendo ele aqui para a cor complementar. Enquanto as partes mais escuras eu vou trazer aqui mais para cima, trazendo aqui as cores mais frias, que é a cor complementar do amarelo. Então, eu tenho azul e o complementar amarelo. E nos meus tons, eu vou dar aqui um ganho de contraste, definindo aqui que os meus tons eles voltam a ser neutros, mais claros vão ficando mais amarelo, e os mais escuros vão ficando mais azul. Já consigo ver aqui no gráfico como o meu canal azul, ó, ele já está bem diferente dos outros canais, graças ao ajuste que eu fiz. Então esses dois canais aqui são neutros, enquanto esse outro canal aqui tem um ajuste diferenciado. Eu consigo esse resultado final por causa da ordem das camadas. Se eu alterar a ordem no qual eu estou fazendo esse ajuste, eu altero também a ordem de renderização do efeito. Por exemplo, se eu primeiro deixo a imagem com esse contraste azulado, então eu vou trazer ele para baixo, e na sequência eu trato como preto e branco. Então o que eu vou estar fazendo só é deixando monocromático a imagem que eu ajustei o contraste. Se eu abrir aqui o histogram, a gente consegue ver que todas as informações estão iguais, mas se eu ligo e desligo o Curves, a gente tem uma diferença. Porque o Curves ele continua acontecendo, eu continuo alterando ali o contraste, mas depois que eu altero esse contraste, eu neutralizo ele, deixando ele só em tons de cinza, ligando Black and White.